Dica número 10 da professora Cássia. Hoje nós vamos falar sobre fonética. Então, eu quero dar como exemplo aqui a palavra mãe. E antes de falar um pouquinho sobre a palavra mãe, claro, eu gostaria de explicar sobre o que é fonética. Fonética, então, é o estudo dos sons das palavras na língua portuguesa. A palavra mãe é uma palavra monossílaba, ou seja, ela possui apenas uma sílaba. O que é sílaba? Sílaba é uma pronúncia fonética que tem uma vogal apenas. Vogal, segundo a língua portuguesa, na fonética, é o som vocálico pronunciado de maneira forte, de maneira tônica. Essa pronúncia de maneira forte dentro da sílaba só pode ocorrer uma única vez. Então, cada sílaba possui apenas uma vogal. Lembrando que vogal é o som vocálico pronunciado de maneira forte. Então, é a vogal que tem a pronúncia mais forte. Portanto, uma sílaba só pode ter uma vogal, tá? Então, se vogal é o som forte, tá? Então, dentro de uma sílaba só pode haver um som forte. Na palavra mãe, as letras não têm a pronúncia forte. Somente uma delas, o A, aqui no caso o A, tá? Da palavra mãe, é a vogal, tá? É uma vogal com pronúncia forte. A letra E, por ter o som fraco, nós chamamos de semivogal. Então, aquilo que nós aprendemos na escola, que fala das vogais, né? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Tá? Então, na língua portuguesa, falando de fonética, tá? Falando da fonética, não é assim que funciona. Nós temos vogais e semivogais, porque nós tratamos de sílaba na fonética. Então, vogal vão ser todas aquelas letras que têm o som vocálico forte, e quando elas não têm o som forte, nós chamamos de semivogal. Então, nós temos vogais e semivogais. Então, esse assunto também nos traz nós precisamos analisar a respeito de encontros vocálicos, tá? Então, nós temos aqui, vamos falar sobre o ditongo, né? Nós temos aqui o ditongo. Então, o que é ditongo? É o encontro de dois sons vocálicos, não de duas vogais, tá? Então, a gente aprende assim, por aí na internet, em vídeos, que ditongo é encontro de duas vogais. Na verdade, não é encontro de duas vogais, é encontro de uma vogal, aqui ó, vogal, e uma semivogal. Então, ditongo é o encontro de dois sons vocálicos, tá? Fortes, e não de duas vogais. O ditongo ele é dividido em duas classificações. Então, eu tenho aqui ditongo crescente, encontro de uma vogal, de uma semivogal, ditongo crescente, encontro de uma semivogal com uma vogal, tá? Então, começa fraco, termina forte. Ditongo decrescente é o encontro de uma vogal, som forte, com uma semivogal, som fraco. Então, eu tenho um exemplo aqui. Ditongo oral. Também é dividido assim, também é classificado assim, tá? O ditongo é classificado, então, em ditongo crescente, decrescente, ditongo oral, papai, e ditongo nasal, mamãe. Por que nasal? Porque o som sai pelo nariz. E o som oral vai sair apenas pela boca. Então, eu tenho aqui, na palavra mãe, o tio. Tá? Então, eu já gostaria de chamar a atenção para esse detalhe. O tio, ele é apenas um índice, tá? É um indicador de que a palavra ela deve ser pronunciada com o som saindo pelo nariz. Então, o tio, na verdade, ele não é um acento. Então, presta bastante atenção aí quando você estiver fazendo provas de banca, se de repente lá numa questão tá lá, verifique qual as alternativas são corretas, estão, aliás, acentuadas corretamente. E aparecer uma palavra com o uso do tio, tá? Essa palavra ela não é considerada uma palavra acentuada.
Então, se você escolher essa palavra que está com um índice de nasalização, nós chamamos de índice de nasalização. Aparece com esse índice, tá, de nasalização, que é um índice que indica que você deve pronunciar a palavra pelo nariz. Se você escolher essa alternativa, você está errando, porque tio não é acento. Tá? Então, só recapitulando, tá? A palavra mãe é uma palavra monossílaba. Deixa eu colocar um pouquinho aqui mais para cima. Tá? Então, a palavra monossílaba, que tem uma sílaba só. Tá? Então, nós falamos também sobre ditongo. Então, ditongo é o encontro de dois sons vocálicos fortes. Eu tenho o ditongo crescente, que começa com uma semivogal e termina com uma vogal. Eu tenho o ditongo decrescente, que começa com um som forte, que é a vogal, e termina com a semivogal. Tem o ditongo oral, que o som sai pela boca, e tem o nasal, que o som sai pelo nariz, tá? E, relembrando, tio não é acento, é apenas um índice de nasalização. Então, espero que vocês tenham gostado da dica, que tenha sido muito útil, eu acredito que sim, porque esse tipo de conceito é muito cobrado em provas. Qualquer dúvidas, deixe aí nos comentários, tá? Que eu vou ter o maior prazer em responder. Então, beijos, até o próximo vídeo.